Olá pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. Nessa primeira série de vídeos que nós lançamos, nós falamos muito aqui sobre a boa preparação. Como você pode se preparar para uma boa apresentação. Nós aprendemos aqui sobre fazer pesquisa, vimos aqui também sobre a importância de focar no seu público-alvo e, dentre outras coisas, vimos também sobre como elaborar um esboço. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já vimos até aqui. Eu elaborei aqui 11 perguntas e suas respostas, e então, com base nessas perguntas, nós vamos destacar os pontos principais, vamos relembrar aqui os pontos principais. Então já aproveita para deixar aí o seu joinha se você está gostando da nossa série de vídeos, deixe também o seu comentário, para que eu possa sempre estar aprimorando os vídeos e deixando aqui para vocês. Então, vamos começar, vamos à primeira pergunta. Por que é importante uma boa preparação antes de fazer uma apresentação? A boa preparação é muito importante para você que quer fazer uma apresentação, quer fazer uma palestra. Por quê? Porque a boa preparação, ela gera confiança. Você consegue falar com convicção, porque você está falando de algo que você conhece, que você pesquisou. A boa preparação também, ela vai ajudar você a explicar o assunto de uma maneira que seja fácil para a sua assistência entender. Você vai explicar o assunto de maneira lógica, vai usar argumentos convincentes, de modo que as suas informações elas serão claras para os seus ouvintes. Então, daí a importância da boa preparação. E a boa preparação também ajuda você a tocar o coração dos ouvintes e a motivá-los à ação. Como você pode fazer uma boa preparação? Para fazer uma boa preparação, é muito importante que você pense no objetivo da sua palestra, do seu discurso. O que você espera conseguir alcançar? Você quer instruir, motivar, argumentar, refutar? Qual é o seu objetivo com aquele discurso? Então, quando você for fazer uma preparação, quando você for se preparar, é importante que você defina bem qual é o seu objetivo. Daí, pense numa frase que resumiria bem a sua apresentação. Se o seu discurso, a sua apresentação, a sua palestra pudesse ser resumida em uma única frase, que frase seria? Essa frase é então o seu tema. Então, a partir daí, de você definir a sua mensagem principal e o seu objetivo, aí você já tem um tema. Daí você vai passar a selecionar a sua pesquisa. Pesquise bem o assunto. Você pode pesquisar em fontes que sejam confiáveis. Daí selecione apenas a matéria que tem a ver com o seu tema. Daí estude bem o assunto até que você possa entendê-lo bem. Depois de entender bem o assunto, você vai selecionar os pontos principais. E aqui vai uma ressalva. É importante que você selecione apenas alguns pontos principais na sua apresentação. Não selecione pontos principais em demasia, em excesso. Por exemplo, você vai fazer uma palestra de 15 minutos, por exemplo. Aí você coloca lá 10 pontos principais. Aí você vai falar de muita coisa e a sua assistência depois terá dificuldades para se lembrar do que você disse, Então é muito importante que você prepare a sua apresentação, que você selecione os pontos principais, de modo que seja objetivo, que atinja o seu objetivo. Talvez 2 ou 3 pontos principais seriam suficientes e ficaria mais fácil para a sua assistência se lembrar depois do que você falou. Então é uma maneira de você se preparar bem. Pesquise, leia informação,
e selecione os pontos principais, e aí você já tem como montar a estrutura da sua apresentação. Como você pode fazer uma boa pesquisa? Ao pesquisar, é muito importante que você pesquise informações que sejam exatas. Hoje em dia é muito fácil você fazer pesquisas. Nós temos aí a internet, onde fica fácil você pesquisar vários assuntos, porém, uma ressalva. É muito importante que você tome cuidado com informações incorretas, inexatas, tendenciosas. E hoje isso é muito comum, Ainda mais pelo acesso à informação hoje, que é muito fácil que nós temos. Então é muito importante que você se certifique de que aquelas informações que você está pesquisando sejam atualizadas e sejam exatas. Pesquisar informações exatas vai ajudar você a falar com convicção, porque você conhece o assunto, você pesquisou bem, você tem argumento, raciocínio lógico para mostrar que as suas informações são verídicas e são exatas. Então, uma fonte que você pode pesquisar são livros, páginas oficiais na internet, sites reconhecidos como confiáveis. Daí você pode pesquisar, tirar ali as suas informações para que você possa apresentar para a sua assistência quando você for fazer a sua palestra. E assim você pode relacionar toda a matéria que você precisa. Mas lembre-se sempre, tenha cuidado com informações que parecem ser tendenciosas, preconceituosas, que não refletem realmente a verdade do assunto que você está pesquisando. É muito importante que você use informações verídicas. Só assim a sua palestra vai transmitir confiabilidade. Você vai conseguir convencer a sua assistência. Quais cuidados se deve ter ao fazer uma pesquisa? Ao fazer pesquisas, escolha fontes de informação que sejam reconhecidas como confiáveis. Você pode pesquisar em livros, você pode pesquisar em sites oficiais na internet. É muito importante que você tome cuidado com informações falsas. Hoje em dia nós temos muito fácil acesso à informação. Então é muito fácil a gente se deparar com fake news, que são notícias falsas, notícias tendenciosas. Então, ao pesquisar uma informação, é muito importante que você determine se aquela informação ela seria proveitosa na sua apresentação ou não. Será que ela pode ser comprovada? Principalmente quando você fala sobre assuntos que são controversos. Quando você pesquisa informações corretas, quando você faz uma busca minuciosa, você busca fontes confiáveis, isso te ajuda a falar com convicção durante a sua apresentação e também te ajuda a ter argumentação lógica para que você possa convencer a sua assistência, para que você possa motivar a sua assistência. Então, a fonte de informações corretas, de informações confiáveis, vai ajudar você a elaborar uma boa palestra. Então, tenha cuidado ao fazer pesquisas. Às vezes uma informação falsa pode distorcer todo um assunto. Então, por isso é importante que você pesquise em fontes confiáveis de informação. Como você pode determinar o objetivo e a mensagem principal da sua apresentação? Para que você possa determinar o objetivo e a mensagem principal da sua apresentação, pense no que você quer alcançar com a sua apresentação. Você quer motivar, ensinar, instruir, argumentar? Qual é o resultado que você quer conseguir com aquela apresentação? Pensado nisso, defina uma frase que vai resumir toda a sua apresentação. Se você pudesse resumir o objetivo da sua apresentação e o que você quer transmitir para a sua assistência com uma frase, que frase seria? Essa frase é a sua mensagem central, a sua mensagem principal e também o seu tema. Por isso que quando você faz uma pesquisa e vai desenvolver um esboço, é muito importante que você se mantenha alinhado com o seu tema, porque ele é a mensagem central. A mensagem principal da sua apresentação é o caminho que vai ajudar você a chegar até o seu objetivo. Então, por isso que você precisa alinhar o objetivo à sua mensagem principal.
Pense nos resultados que você quer conseguir e uma frase que resume bem os seus objetivos, a sua apresentação resumida em uma frase. Aí você tem um tema, tem a mensagem central e tem aí o objetivo da sua apresentação pronto para você desenvolver ali o seu esboço da sua apresentação. Por que é importante pensar no seu público ao se preparar para uma apresentação? A sua apresentação só vai gerar resultados se você conseguir focar no seu público. Então é muito importante que você pense nas necessidades do seu público quando você for preparar-se para uma apresentação. Lembre-se do seu objetivo. Você quer instruir, ensinar, motivar a uma ação? Então você precisa pensar no seu público. O seu foco precisa ser o seu público. Afinal de contas, as pessoas não vão aceitar o que você está dizendo só porque você pensa assim, só porque você acredita nisso. Você precisa convencê-los, e você só vai conseguir convencê-los se você pensar nas necessidades deles, do seu público. Então, é muito importante que você faça uma introdução que seja curta e que desperte o interesse do seu público para as informações que vão vir a seguir. Pense, por exemplo, nas necessidades do seu público. Quais são as necessidades deles com relação ao tema? Como que a minha apresentação pode ajudá-los? Pense no problema e na solução. Como que o seu discurso, a sua apresentação, traz a solução relacionada ao tema para a sua assistência, para os seus ouvintes. Então, quando você faz assim, quando você se coloca no lugar do seu público, você foca neles, a sua apresentação tem grande chance de cativar, de motivar, de ser um sucesso. Por quê? Porque você pensou nas necessidades do seu público. Isso vai te ajudar a ganhar a atenção dos seus ouvintes, eles vão prestar atenção no seu discurso, na sua apresentação, e você vai conseguir gerar os resultados que você precisa. Quais os tipos mais comuns de esboço? Os tipos mais comuns de esboço que são usados são o esboço manuscrito e o esboço de notas. Qual é a diferença de cada um? O esboço manuscrito é aquele esboço onde você praticamente escreve todo o seu discurso, tudo que você vai falar. Então ali você escreve ali, o seu discurso ali inteiro, as falas, e você simplesmente lê aquele esboço. Você segue todo aquele esboço, todo aquele roteiro ali que você escreveu, palavra por palavra. E o outro esboço mais usado é o esboço de notas. No caso do esboço de notas, você coloca apenas as ideias do seu discurso. E ali você é livre para se expressar de acordo com o que você pesquisou. No caso do esboço de notas, ele exige mais preparação, porque você precisa conhecer o assunto. Você vai falar ali de memória o que você pesquisou. Então, você precisa ter conhecimento do assunto. Mas é um esboço que eu particularmente acho mais fácil de proferir do que o esboço manuscrito. Mas são esses dois tipos de esboços mais comuns e você pode escolher o que se adapta melhor aí às suas necessidades, o que é mais fácil para você. Quais são as vantagens e desvantagens de se usar um esboço manuscrito? Proferir um esboço manuscrito tem as suas vantagens. Ali você vai escrever todo o seu discurso, mas tem menos risco de você se perder durante a apresentação. Por quê? Porque você vai ter ali o seu discurso todo escrito, Você vai literalmente escrever todo o seu discurso, tudo que você vai falar. E tudo que você precisa fazer é simplesmente seguir ali aquilo que você já escreveu. Então, mesmo que dê um branco ali na sua mente, na hora que você estiver fazendo a sua apresentação, seu discurso, você tem ele todo escrito. É só você continuar seguindo. Então, essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que não tem risco de você se desviar do tema, por talvez acrescentar outras ideias adicionais e acabar fugindo do tema do seu discurso. Porque já está tudo escrito ali o que você vai falar. Então é só você seguir, fazer o seu discurso, seguir todo ali o seu manuscrito. Mas o manuscrito também tem algumas desvantagens. E quais são as desvantagens de se usar o manuscrito? Uma delas é que reduz o contato visual com a sua assistência.
Como você usa um esboço onde está tudo escrito ali o que você vai fazer, o que você vai falar, então você fica muito preso no esboço. Talvez até mesmo se for um esboço grande, por medo de se perder, então você não tem muito contato com a sua assistência. E até porque você não vai conseguir decorar tudo, né? Você vai ter que seguir ali o seu esboço, você vai ter que ler o seu esboço. Então, uma das desvantagens de se usar o esboço manuscrito é que você tem menos contato visual com a sua assistência. E o contato visual é importante, né, para você ver a reação da sua assistência, se eles estão entendendo, se o assunto que você está falando, a maneira como você está falando, está atingindo o seu objetivo, né, está tocando o coração dos seus ouvintes, está motivando-os, eles estão se empolgando com o assunto. Então, no caso do esboço manuscrito, aí você perde um pouco aí esse contato aí com a sua assistência. E uma outra desvantagem do esboço manuscrito é que se você quiser acrescentar uma ideia adicional, por exemplo, você está ali lendo o seu esboço, seguindo todo ali o seu manuscrito, mas no meio do seu discurso você lembrou de um ponto lá que você pesquisou que ia ficar muito bom se você acrescentasse ele ali. Talvez é uma ideia top e você quer acrescentar aquela ideia, só que você está seguindo um manuscrito. Então o que acontece? Quando você for acrescentar essa ideia, você precisa saber como que você vai fazer uma transição suave para essa ideia que você está acrescentando e depois como que você vai voltar de maneira suave para o seu esboço e continuar ali a sua apresentação, sem se perder. Então, há o risco, por exemplo, de você estar ali fazendo o seu discurso e você bruscamente muda de assunto. Aí você fala sobre ali um ponto que você quer acrescentar e depois você simplesmente volta e continua lendo de onde você parou. Então a assistência vai perceber como que se você tivesse saído de um assunto, indo para outro e depois você voltou bruscamente. Então tem esse problema aí do esboço manuscrito, né? Essa dificuldade aí de você fazer essa transição suave, sem que a sua assistência perceba que você se desviou do assunto, né? Você englobar tudo ali e continuar fazendo o seu discurso. E uma outra desvantagem que eu vejo também, até mesmo na questão do nervosismo que a gente sente normalmente quando vai falar em público, né? E nessa questão aí, nesse problema aí do esboço manuscrito, eu vejo que ele tem algo a mais, né, para preocupar, é a questão da quantidade de folhas. Então, se você está com um discurso manuscrito e ele é um discurso grande, por exemplo, você pode ter ali 2, 3, 4, 5 folhas na mão, né, do seu discurso, ali da sua apresentação, e aí você está falando, aí depois termina uma folha, você passa para outra. Há o risco, por exemplo, de você misturar as folhas e se perder, né? Por exemplo, suponha que você está ali fazendo uma palestra, aí tem um ventilador ligado, o ventilador sopra suas folhas e joga elas no chão, e aí tira elas todas da ordem. Então aí já tem um nervosismo natural de você estar falando perante um público, uma assistência, e aí você se perde nas suas folhas, né? Aí isso seria frustrante e deixaria o orador mais nervoso, né? Então são as desvantagens que eu vejo aí do esboço manuscrito. Tem suas vantagens, mas tem também aí as suas desvantagens. Quais são as vantagens e desvantagens de se usar um esboço de notas? Vamos falar agora do esboço de notas, né? O esboço de notas, assim como o esboço manuscrito, tem as suas vantagens e tem também as suas desvantagens. Quais as vantagens de se usar um esboço de notas? Primeiro, você não fica preso no esboço. Como você põe apenas as ideias e você fala de memória, né, o que você pesquisou, você vai raciocinar com assistência a base do conhecimento que você tem, do que você já pesquisou, então você fica livre para poder falar com assistência, para olhar diretamente para a assistência, né? É como esse esboço que eu estou com ele aqui, né? Eu tenho um esboço aqui na minha mão para me consultar caso necessário, eu olho aqui as ideias, mas eu estou falando com vocês, olhando diretamente para vocês. Então essa é a vantagem de um esboço de notas. Você não fica preso no esboço, tem um contato maior com a sua, um contato visual maior com a sua assistência, né? Você pode ver a reação deles, você pode interagir com eles visualmente, né? Uma outra vantagem também que tem o esboço de notas é que ele te ajuda a controlar melhor o tempo. Como você não está lendo o manuscrito, né? Você não está seguindo o manuscrito escrito, palavra por palavra do que você vai falar, se você tiver um problema com o tempo, por exemplo, você gastou um tempo a mais num ponto que você achava importante
e você tem menos tempo do que deveria para poder fazer o seu discurso, para concluir o seu discurso. Você consegue fazer uma transição de maneira suave e consegue controlar ali bem o seu tempo e terminar o seu discurso dentro do tempo. Então essa também é uma das vantagens do uso de notas. E uma outra vantagem também, que se nota no esboço de notas, é que ele permite uma apresentação mais flexível. Por exemplo, você fez uma apresentação para um tipo de público, depois você vai fazer a mesma apresentação de novo para um público diferente. Então ele permite que você faça adaptações, ele permite uma apresentação mais flexível. Então essas são as vantagens do esboço de notas, de você usar notas em vez de escrever um manuscrito, né? Mas o esboço de notas, assim como o manuscrito, também tem algumas das desvantagens. E quais são essas desvantagens do esboço de notas? Uma das desvantagens é o risco de você passar informações demais, em demasia. Isso porque você não escreveu tudo que você vai falar, você tem apenas as ideias. E ideias que você pesquisou. Então, com certeza, durante o seu proferimento, você vai se lembrar de muitos detalhes ali que são interessantes, que são importantes, né, que você ficará com vontade de usar na sua apresentação. Mas será que seria mesmo proveitoso você usar todos os pontos que você achou ali e sobrecarregar a sua assistência de informações? Então aí você pode pensar no caso de um banquete. Aí você oferece um banquete ali para amigos, né? Você dá uma mesa farta. Será que todos devem comer tudo que estão ali, né? Eles nem dariam conta, né? Então, ao transmitir informações, quando você vai usar um esboço de notas, é importante você tomar esse cuidado. Você tem muitas informações importantes e empolgantes que você quer transmitir, mas você tem que selecionar apenas algumas. Selecione poucos pontos principais e se mantenha dentro do tema. E o risco também do esboço de notas ele tem, quando você fica livre para se expressar, né, é o risco de se desviar do tema, porque você acrescenta informações demais e quando você vê, você já saiu do seu foco. É uma outra desvantagem do esboço de notas. Então é um esboço que exige uma maior disciplina do orador, ele ficar ali atento ali ao seu tema. Lembre-se dos pontos principais, poucos pontos principais, e use apenas ali informação importante que tem a ver com o seu tema. Destaque ali os pontos principais, apresente apenas informações necessárias ali para desenvolver ali a sua apresentação. E um outro risco também que acontece no esboço de notas é você querer adicionar ideias, alguns pontos no seu discurso durante a apresentação que talvez você não preparou antes, mas que você já leu, já ouviu, já viu em algum lugar. Então há o risco de você acrescentar informações que sejam inexatas ou até mesmo incorretas, falsas. Então, se você pretende adicionar durante o seu proferimento ali alguma ideia, algum pensamento, alguma informação que você viu em algum lugar, é muito importante que você se certifique de que aquelas informações são verídicas. Então, quando você faz um discurso de notas, aí tem esse risco, né, de você acabar acrescentando informações incorretas, né, ou incompletas. Por quê? Porque você é livre para se expressar e ali o que você ouviu, o que você pesquisou, o que você achou, você pode querer acrescentar durante o seu discurso. Isso não é ruim em si. Às vezes um ponto que você lembra pode enriquecer a sua apresentação, mas tenha certeza de que todas as informações que você está usando podem ser comprovadas. São informações exatas, informações corretas. Assim você vai conseguir fazer uma boa apresentação. Que habilidades são necessárias, independentemente do tipo de esboço usado, para proferir uma apresentação? Independente do esboço que você escolher para fazer a sua apresentação, você precisa de uma boa preparação. Você precisa pesquisar, você precisa ler várias vezes a matéria até entender o assunto, você precisa separar os pontos principais, você precisa separar a matéria que seja relevante com o seu tema, porque quando você pesquisa um assunto, você vai achar várias informações sobre aquele assunto, mas nem todas estão ligadas ao seu tema. Então você precisa selecionar a matéria que seja relevante com o seu tema.
Então, isso vai te ajudar a fazer uma boa apresentação. Então, esteja bem preparado, conheça bem as informações, as ideias do seu discurso, da sua apresentação. Você também precisa ter uma boa arte de oratória. Não basta você simplesmente escrever um esboço e depois lê-lo, mas você precisa desenvolver características oratórias como a boa leitura. Você precisa ter uma articulação clara, porque afinal, para você motivar a sua assistência, os seus ouvintes, eles precisam entender o que você está falando. Então a boa dicção, a boa articulação é algo muito importante na sua apresentação. Também outras características como o volume apropriado, a modulação da voz, o raciocínio lógico, a argumentação lógica e assim por diante. Tem muitas características oratórias que são muito importantes, que vai ajudar você a se tornar um orador profissional. No decorrer da série de vídeos nós vamos falar sobre cada uma delas, mas por hora saiba que para você fazer uma boa apresentação é muito importante que você desenvolva essas características, né? Para que você faça uma palestra que vai cativar os seus ouvintes e vai te ajudar a atingir o seu objetivo. E outra coisa também que é muito importante, eu acho que das características oratórias é uma das mais importantes, se não a mais importante para se proferir um bom discurso, é a boa leitura. Como você vai transmitir informações, você tem um esboço, você precisa ler, então a qualidade da leitura é muito importante. Então, se você quer ser um orador profissional, primeiro você precisa ser um leitor profissional. É verdade que muitas pessoas não gostam de ler, né? Ainda mais hoje na era da tecnologia, a gente já tem tudo pronto, né? Você vai lá, busca um vídeo na internet, lá, uma explicação de tudo que você precisa, você quer estudar algum assunto, já tem vídeos lá, você assiste videoaulas, não precisa ler, mas a boa leitura é muito importante. Ela é o mais importante ali na sua apresentação. Se você não tiver uma boa leitura, você vai se atrapalhar durante o seu discurso, a sua apresentação, a sua palestra. Então, essas são as habilidades, né, necessárias para se proferir um bom discurso, para ser um bom orador. E com certeza, se você se aplicar a esses pontos, né, você vai conseguir atingir o seu objetivo e vai conseguir fazer excelentes palestras. Qual é a estrutura de um esboço? Bem, feito todas as suas pesquisas, analisado ali os objetivos do seu discurso, agora é a hora de montar o seu esboço, né? Como que você vai montar o seu esboço? Como eu mostrei no vídeo anterior, o seu esboço ele tem a seguinte estrutura. Você precisa ali de um tema. O seu tema, a sua mensagem central. Resuma ali a sua apresentação em uma frase. Que frase resumiria o que você quer transmitir no seu discurso? Aí você já tem o tema. E daí também você tem uma nota do orador, que seria ali o seu objetivo. Você pode colocar ele bem claro ali no cabeçalho ali do seu esboço, junto com o tema, para te ajudar a lembrar dos pontos principais que você tem que focar, de qual é o seu objetivo. Daí você faz uma introdução, a introdução precisa ser curta, precisa despertar o interesse dos seus ouvintes para o assunto que está para vir. Então só assim você vai conseguir atingir o seu objetivo, você precisa ganhar a atenção dos seus ouvintes. Então a introdução ela precisa ser curta e precisa despertar o interesse. Daí vem o corpo do seu discurso, onde você vai desenvolver os pontos principais, pensando nas necessidades da sua assistência. E por último, nós temos a conclusão. Concluir um discurso não é só encerrar o assunto e acabou. Você precisa destacar os pontos principais. Você vai fazer um breve resumo. Você não vai entrar nos detalhes, mas os pontos principais você vai frisar eles para poder gravar na mente dos seus ouvintes e motivá-los à ação. Então, montada essa estrutura, você está pronto para fazer o seu discurso, um discurso de qualidade, né? Conforme você fez ali as suas excelentes preparações. Então, esse era o vídeo de hoje, né? Nós fizemos aí uma recapitulação, né, dessa primeira parte, né, da série Desenvolva a Arte de Falar em Público, né? A parte 1. E ainda tem mais coisas ainda que eu quero colocar aqui para vocês sobre oratória, né? Aí agora vem, por exemplo, a preparação. Você já tirou o seu esboço, mas você precisa se preparar. Será que depois que você escreve o seu esboço, agora é só chegar e já proferir o seu discurso?
Não é só você ler o seu esboço, não, você tem que treinar. Você precisa treinar a sua apresentação. Eu falei preparação, mas é treinamento, né? Preparar você já preparou, você já está preparado. Agora vem o treinamento. Como é que você vai treinar a sua apresentação? Durante esses últimos vídeos que eu fiz aqui, essa série de vídeos, essa primeira parte, eu falei muito também sobre características de oratória. Quais são as características de oratória que tornam alguém um bom orador? Como desenvolver essas habilidades, essas características? Então tem muita coisa para eu colocar aqui para vocês. Mas eu preciso saber também se vocês estão gostando, né? Se estão tirando proveito dos vídeos. Então deixem aqui para mim nos comentários, né? O que vocês acharam, as dúvidas que vocês têm. Talvez a sua dúvida pode virar um vídeo que vai ajudar você a aprimorar a sua arte de ensino, né? Então, fico por aqui. Esse era o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Aí agora eu vou preparar a segunda parte dessa série de vídeos, né? Aí posteriormente eu vou estar voltando a colocar aqui para vocês novamente mais vídeos da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. Não sei se vai ser na outra semana, se vai ser no outro mês, mas eu vou começar a preparar, né? Eu tenho que me preparar também, montar aqui o meu esboço, a minha apresentação, preciso gravar, mas eu espero trazer mais informações úteis sobre isso aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para todos, uma excelente semana e até o próximo vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público.